Começa hoje e segue até o dia 27 de abril o primeiro Fórum de Determinantes Sociais em Saúde do Oeste do Pará, promovido pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Entre os objetivos do evento, pretende-se compreender os projetos de desenvolvimento na Amazônia que impactam ou possam impactar a saúde da população. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora aqui no estúdio. Estou aqui com um dos representantes, na verdade é o vice-diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, Wilson Sabino. Bom dia, Wilson. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quando a gente fala em realizar um fórum aqui em Santarém sobre determinantes sociais em saúde, eu estou falando de quê? Bem, antes de mais nada, nós procurarmos identificar ou perceber que há vários tipos de determinantes em saúde. E nós podemos ter determinantes de saúde, aqueles que são genéticos ou aqueles que realmente nós não conseguimos mudar com tranquilidade. Como, por exemplo, nós podemos ter desigualdades entre sexos, homem, mulher ou gêneros, né? Podemos também ter desigualdade, por exemplo, entre idosos e jovens. Então, são algumas diferenças a qual nós não podemos estar mudando. Entretanto, nós temos algumas desigualdades que são as determinantes, que são os determinantes sociais em saúde. Esses determinantes sociais em saúde, nós estamos falando da forma de vida das pessoas, como as pessoas vivem, como as pessoas trabalham, porque muitas vezes essa forma de vida e essa forma de trabalho é o que acaba muitas vezes determinando também um processo de doença. É importante falar sobre isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, aqui na nossa região mesmo toda, assim a realidade do Brasil, que não contam, por exemplo, com o saneamento básico. É um dos fatores que pode acarretar esse número de doenças que tem aparecido, né? Exatamente. Isso é um dos pontos, nos temas que nós estaremos discutindo no nosso fórum, a questão do saneamento básico, né? Então, é um determinante fortíssimo das condições de doença e de saúde, principalmente aqui no nosso país, onde nós, por exemplo, muitas pessoas ainda não têm água potável, né? Limpa, para que ela possa usufruir desse bem, que é um direito humano, né? Tem a questão das grandes obras também, queria que você destacasse para a gente o impacto ambiental. Sim, existe uma preocupação muito forte no que diz respeito. Isso foi uma conversa que nós tivemos juntamente com algumas lideranças, pessoas da comunidade aqui de Santarém, e que nós perguntamos a elas, né, o que elas pensavam, o que elas achavam que poderiam estar ameaçando a vida na comunidade. Mas também perguntamos a elas, o que vocês acham que fortalece a vida de vocês dentro da comunidade. E no que diz respeito ao que ameaça a vida na comunidade, para mim até foi bastante interessante que as pessoas têm uma preocupação muito grande com os grandes projetos, como por exemplo as hidrelétricas, os portos, as mineradoras, e perguntando a eles o motivo, qual o motivo realmente disso tudo. Ora, para eles tem muito claro a cadeia em que pode levar, uma cadeia sucessória que pode levar, impactar na saúde deles em si mesmo. Quando pergunta a eles, ora, e o que fortalece a saúde? Eles falaram o seguinte, bem, para nós o que é muito importante é a agricultura familiar. Se a agricultura familiar, se nós começarmos a ter, por exemplo, o avanço da monocultura da soja, onde nós começamos a não ter espaço, por exemplo, para poder fazer o nosso plantio, isso também afeta a nossa saúde. Então foi mais ou menos em cima desta conversa com a comunidade que então nós começamos a levar o objetivo dos temas a serem discutidos nesse Fórum de Determinantes Sociais em Saúde. O que se pretende a partir dessas discussões, a partir dessas oitivas, junto aos comunitários, essa realidade aí bem estampada, bem esclarecida para todo mundo, o que se pretende posteriormente? Principalmente nós, dentro da universidade, Dani, o objetivo é direcionar a formação de novos recursos humanos. Muitos deles acabam trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde e auxiliar esses novos egressos
no sentido de mostrar a eles que, vejam, não é somente doença, nós também temos que manter a saúde das pessoas. E manter a saúde das pessoas é conhecer o que determina a saúde destas pessoas no local em que elas vivem. Então, um dos direcionamentos é esse, é melhorar e qualificar ainda mais os profissionais formados no âmbito da saúde na UFOPA. E, num segundo momento, são as políticas. Claro, porque as discussões elas vão nos levar a entender um pouco mais do que vem ocorrendo dentro da nossa região no que diz respeito a estes grandes projetos, ao que diz respeito à questão do saneamento básico e, diante disso, podermos direcionar, juntamente com o poder público, algumas políticas. Claro que isso é uma situação a qual há necessidade de informação, como pesquisa, que é o nosso campo, que é a nossa área dentro da UFOPA, juntamente com o poder público, para que então possa se formular políticas de forma mais direcionada. E a própria universidade já tem dado esse apoio, né? Além de conhecer essa realidade, desenvolver projetos, outros institutos, inclusive, já realizam projetos para fomentar essa questão da agricultura familiar, da qualidade de vida de quem mora no campo, né? Exatamente. Nós temos lá o Instituto de Biodiversidade e Florestas, por exemplo, que vem discutindo bastante estas questões. Temos também o ICTA, que é o Instituto das Águas, que também vem discutindo bastante a questão do saneamento básico. Então, eu acredito, como nós falamos, né, é uma universidade interdisciplinar. E por ser interdisciplinar, não é possível nós discutirmos uma situação dessa tão abrangente com apenas um olhar. Precisamos do olhar dos outros colegas também. Bom, para finalizar, só o convite, então, vai de hoje até o dia 27, né? Isso. O nosso fórum ele vai de hoje 25 até o dia 27. Hoje nós teremos a abertura, agora às 9 horas, e pela tarde nós vamos ter uma discussão sobre agricultura familiar e vai também ser apresentado um dossiê, o dossiê de agrotóxicos no Brasil. E amanhã, terça-feira, estaremos falando um pouquinho mais sobre os grandes projetos e os impactos na saúde da população, terminando com o saneamento básico. No dia 27, o resumo, uma carta nós estaremos entregando ao Poder Público, ao Ministério Público Federal e Estadual. No campus Tapajós? No campus Tapajós. Tá aí, convite feito aqui pelo vice-diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, Wilson Sabino. Muito obrigada, um bom dia e sucesso por lá. Muito obrigado, Ana.